Galerinha, vamos dar continuidade então ao nosso assunto sobre metabolismo de carboidratos. E nessa videoaula, mais especificamente, a gente vai entender um pouco mais sobre a via glicolítica, ok? Pois bem, pessoal, a via glicolítica ou glicólise, ela é a via central no metabolismo da glicose, de carboidratos mais especificamente. Ela ocorre no citosol de todas as células, praticamente aí de todas as células, tanto procarióticas como eucarióticas, ok? E em alguns casos, células desprovidas de mitocôndrias, como nos eritrócitos, ou com um número reduzido dessas organelas, como na medula renal, nos testículos e leucócitos, a glicólise ela é o principal mecanismo para a produção de energia nessas células, ok? Essa via ela compreende então uma série de reações enzimáticas que tem por objetivo oxidar a glicose a piruvato, ok? Parte dessa energia então ela é conservada na forma de ATP e o restante da energia fica armazenada nas ligações do piruvato, ok? Então a gente vai entender um pouquinho sobre essa rota metabólica. Ela foi a primeira via metabólica a ser estudada, a ser elucidada e talvez ela é a mais compreendida hoje devido aos vários estudos que tem aí sobre ela. Pois bem, a glicólise, pessoal, a gente pode entender ela pode se processar de duas formas. A gente tem que ter em mente o seguinte: a glicólise ela ocorre em condições aeróbicas e anaeróbicas, ou seja, na presença e na ausência de oxigênio. Quando a gente fala em glicólise anaeróbica, eu estou falando de um caminho alternativo de oxidação da glicose que não participa do oxigênio. Cito aí, por exemplo, a fermentação lática, a fermentação alcoólica. É uma glicólise que ela é contínua. A gente vai entender um pouco melhor disso no final dessa aula, ok? Já a glicólise aeróbia, ela faz parte do processo de respiração celular. O que é a respiração celular? É aquele processo onde a gente pega uma molécula nutriente, uma molécula energética, e eu vou oxidá-la para a produção de energia, ok? Esse processo de respiração celular, ele é subdividido em 3 estágios, onde o primeiro estágio a gente cita aqui a glicólise como sendo uma dessas etapas, onde eu tenho a glicose sendo oxidada a piruvato, ok? Nesse processo aqui, então, a gente tem liberação de energia na forma de elétrons e na forma de ATP, ok? Os carreadores de elétrons aqui, a gente viu lá na aula de bioenergética, são as moléculas de NADH, ok? Então, o NAD+, aqui, ele vai receber um elétron da oxidação da glicose e vai transportar esse elétron na forma de NADH, ok? Na respiração celular, a gente utiliza para a produção de energia não somente a glicose, ok? Temos que lembrar que a gente pode produzir energia a partir de gorduras, de ácidos graxos, de aminoácidos, a partir de proteínas. Todos esses 3 componentes aqui energéticos, ao serem oxidados, vão gerar uma molécula comum que é o acetil-CoA, ok? O acetil-CoA ele é produzido a partir do piruvato, proveniente aqui da via glicolítica. Vamos focar aqui então nessa via aqui. E esse acetil-CoA então, ele é direcionado para o segundo estágio da respiração celular, que é o ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs, ok? O acetil-CoA formado aqui então, naquelas vias anteriores, ele vai ser completamente oxidado nesse ciclo aqui. A gente vai ter uma aula futura para falar exclusivamente dele, ok? Então olha aqui, a molécula de acetila presente aqui no acetil-CoA, ela vai ser totalmente oxidada, formando aqui que, olha, CO2, vai produzir energia e vai liberar vários elétrons aqui oxidados, onde os elétrons eles vão passar por uma cadeia respiratória. Nessa transferência de elétrons na cadeia respiratória, que acontece nas mitocôndrias, no caso de células eucarióticas, e a gente tem aqui um processo altamente exergônico, onde a transferência de elétrons promove o que a gente conhece como fosforilação oxidativa. Ou seja, eu vou produzir ATP a partir de ADP e fosfato inorgânico, ok? Ou seja, todo esse processo de respiração celular aqui tem como objetivo pegar a energia que está contida ali nas moléculas energéticas, na glicose,
seja ela numa gordura ou numa proteína, e ao oxidar, aqueles elétrons que foram obtidos desse processo oxidativo vão ser transportados para a cadeia transportadora de elétrons para gerar energia para a síntese de ATP. E o destino final desses elétrons é uma molécula de oxigênio. Por isso, é o processo conhecido como respiração aeróbica, ok? Nesse processo aqui de respiração utilizando o oxigênio aqui, então, ele vai ser o receptor final de elétrons, o aceptor final de elétrons, onde, ao receber esse elétron, ele então vai reduzir e, na presença aqui de prótons, vai formar aqui, então, um componente aqui altamente reativo, que, ao reagir com o hidrogênio, vai formar moléculas de água, ok? Ficou claro? Pois bem, vamos focar então aqui na glicólise propriamente dita. A glicólise, pessoal, ela é entendida em duas etapas. Subdividida aqui então, onde eu tenho 10 reações, onde a glicose vai ser transformada em piruvato. As 5 primeiras reações a gente conhece como fase preparatória. Acontece que então aqui uma preparação para que a segunda fase possa acontecer, que é a fase compensatória. Ok? Nessa fase preparatória, pessoal, a gente tem aqui basicamente o consumo, o gasto de ATP. A gente não tem produção de ATP nessa primeira fase. Ok? Então são 5 reações, onde eu tenho aqui a glicose, primeiramente sendo transformada em glicose 6-fosfato, posteriormente frutose 6-fosfato, frutose 1,6-bifosfato e gliceraldeído 3-fosfato e dihidroxicetona fosfato. Pessoal, seguinte, não precisa decorar o nome de nada, nem das enzimas e nem dos compostos intermediários, ok? Nas minhas provas, nas minhas avaliações, eu não vou cobrar decoreba. Eu quero que vocês entendam o processo, ok? Então não fiquem desesperados aqui com o nome de enzimas e nem com os intermediários, ok? Eu quero que vocês entendam o processo. Entendendo o processo, a gente consegue entender o metabolismo como um todo, tá? Os nomes das enzimas e dos intermediários são detalhes. Com o tempo, se vocês forem aprofundar nessa disciplina, acaba a gente que decora, ok? Mas a princípio eu não quero que vocês fiquem presos a isso. Não precisa decorar nome de nada. Bom, vamos tentar entender aqui então. Essa primeira etapa, a gente tem aqui 5 reações catalisadas por 5 enzimas, ok? E posteriormente a gente tem a fase compensatória ou fase de pagamento. A gente repõe aquilo que foi gasto na primeira etapa. Olha aqui, nessa primeira etapa aqui, que olha, a gente pode destacar o consumo de 2 moléculas de ATP, certo? Eu consumi ATP para que na próxima etapa eu tenha a produção desse ATP, ok? Então no final aqui, que olha, na fase de pagamento eu tenho produção de 2 ATPs aqui nessa 7ª etapa e mais 2 ATPs aqui nessa última etapa, ok? Ou seja, produzir 4 aqui, consumir 2 na primeira, no final então eu tenho um balanço de 2 ATPs, ok? Então nessa fase de pagamento aqui a gente tem mais 5 reações enzimáticas e a gente vai tentar aqui passar um pouquinho de cada uma dessas reações e as enzimas que catalisam essas reações. Vamos lá. Primeira reação, a reação inicial da via glicolítica. É a reação promovida pela exoquinase ou exocinase, certo? Essa primeira reação aqui no nosso organismo, a gente tem a transformação de glicose em glicose 6-fosfato. Essa reação aqui, pessoal, então ela vai pegar uma molécula de fosfato, um grupo fosforila, da molécula de ATP, essa enzima vai promover a transferência então de uma molécula de fosfato para a molécula de glicose, formando a glicose 6-fosfato. Olha, o grupo fosforila vai se ligar ao carbono 6 da glicose, ok? Essa reação ela tem vários aspectos importantes no metabolismo energético. O primeiro deles é que, quando a gente coloca a glicose para dentro do tecido, a gente tem ali então a possibilidade de formação de uma alta concentração de glicose, ok? A fosforilação dessa glicose, inicialmente, evita que a gente tenha perda de glicose para a corrente sanguínea, ok? Ficou claro isso? Ou seja, a gente não tem transportador de glicose 6-fosfato, apenas transportador de glicose. Então, se eu fosforilei a glicose, eu evito que ela possa sair daquele tecido, daquela célula. Ficou claro? Beleza.
Outra questão interessante da gente perceber aqui nessa reação é que a hexoquinase ela tem aqui como cofator o magnésio, certo? O magnésio, um íon aí divalente, ele protege as cargas negativas do fosfato, tornando então aí um alvo mais fácil para o ataque nucleofílico dessa hidroxila à molécula de ATP. Ou seja, ele promove uma estabilização dessas cargas negativas que tem aqui no ATP. Ficou claro? Beleza. Outra questão que a gente deve prestar bastante, ficar bastante atento é que essa reação é uma reação que ela é irreversível. Assim como a maioria das quinases, essa reação de transferência de grupos fosfato aqui, ela tem um ΔG, olha aqui, negativo e um módulo consideravelmente grande, certo? Ou seja, é uma reação que ela é espontânea, ela acontece de maneira espontânea e por ser ter esse ΔG bastante elevado aqui, ela torna-se irreversível, ok? Então não acontece essa reação de volta aqui, a enzima ela não consegue transformar o glicose 6-fosfato em glicose, ficou claro? Ou seja, o ΔG, a gente viu isso lá na aula de bioenergética, ok? Se o ΔG ela é negativo, a reação ela é exergônica, ou seja, ela é favorável. E quando a gente tem um número muito grande para esse ΔG, a reação ela torna-se essencialmente irreversível, ou seja, ela não volta de glicose 6-fosfato para glicose. Ficou claro? Bom, outro ponto interessante a gente destacar aqui é que nosso organismo, os seres humanos, ele conta com 4 tipos de hexoquinase. O nosso genoma ele codifica 4 isoenzimas. O que é uma isoenzima, Ricardo? Isoenzima é aquela proteína, aquela enzima que tem a mesma função, porém ela é codificada por genes diferentes. Ou seja, eu tenho 4 genes para sintetizar hexoquinase. Cada um desses genes vai sintetizar uma proteína diferente, mas todas com a mesma função, transformar glicose em glicose 6-fosfato. Ficou claro o que é uma isoenzima? É uma enzima que tem a mesma função, porém são sintetizadas codificadas em genes diferentes. Okay? Então, para hexoquinase, a gente tem aí 4 isoenzimas. Hexoquinase 1, 2, 3 e 4. Tá claro? Dando continuidade, então, segunda reação da via glicolítica. Eu tenho a conversão da glicose 6-fosfato a frutose 6-fosfato. Eu tenho uma reação de isomerização, catalisada aqui pela fosfohexoquinase isomerase. Ok? Essa enzima ela também tem aqui como um cofator uma molécula de magnésio, tá? E a gente tem aqui a isomerização. Estou transformando um isômero em outro, ok? Aqui é interessante a gente destacar que, olha, o ΔG dessa reação ele é pequeno, ok? E por ele ser pequeno, é uma reação que acontece facilmente em ambos os sentidos. Eu posso transformar uma molécula em outra de maneira tranquila, certo? Essa reação ela acontece de maneira reversível. Ficou claro? Pois bem, vamos dar continuidade então. Terceira reação, também aí na primeira etapa, né? Na fase preparatória. A gente tem aqui agora a fosforilação da frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato. Novamente a gente tem a atuação aqui de uma quinase, certo? É a fosfofrutoquinase 1. Essa numeração 1 aqui é para diferenciar da fosfofrutoquinase 2, que é uma enzima regulatória. Tá? A gente vai falar dela lá na 5ª aula do metabolismo de carboidratos. Tá? Para via glicolística, quem vai atuar aqui então é a fosfofrutoquinase 1. O que ela faz? Ela faz a transferência de um grupo fosfato de uma molécula de ATP para molécula de frutose 6-fosfato, aqui no carbono 1 da frutose 6-fosfato. Formando então aqui que, olha, frutose 1,6-bifosfato, certo? O que a gente tem que prestar atenção aqui? Que, olha, ΔG negativo, ΔG com módulo um pouco grande, vai ter sua atividade essencialmente aqui irreversível, ok? Então, novamente, a gente tem uma etapa aqui onde eu tenho um único sentido, onde a frutose 6-fosfato está sendo convertida em frutose 1,6-bifosfato. É interessante a gente ressaltar aqui também que essa atividade dessa enzima aqui, da fosfofrutoquinase 1, ela depende da concentração de ATP dentro da célula.
Ou seja, se esse suprimento ele estiver prejudicado, ou seja, tiver baixas concentrações de ATP na célula, essa enzima ela torna-se mais ativa. Quando eu tenho altas concentrações de ATP na célula, essa enzima ela torna-se menos ativa. Okay? Isso tudo para controlar então a velocidade da via glicolítica. Vamos lá, dando continuidade. Quarta etapa, eu tenho aqui a clivagem da frutose 1,6-bifosfato por ação da aldolase. A aldolase ela vai catalisar então a condensação aldólica reversível, onde eu tenho aqui a frutose 1,6-bifosfato sendo quebrada. Ela vai ser clivada para formar duas trioses diferentes. Eu tenho aqui a dihidroxicetona fosfato, olha, uma cetona com fosfato, e eu tenho aqui o gliceraldeído 3-fosfato. É uma outra triose, porém agora um aldeído. Eu tenho aqui o aldeído na extremidade e o carbonila no meio, uma acetona. Ok? Beleza. Por fim, para a gente finalizar a fase preparatória, ou seja, as 5 primeiras etapas, a dihidroxicetona ela é isomerizada a gliceraldeído 3-fosfato. Ou seja, no final aqui desse processo eu vou ter a formação de duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. A primeira delas foi formada aqui na quarta etapa. A segunda, eu vou pegar essa molécula de dihidroxicetona fosfato e vou transformá-la numa outra molécula de gliceraldeído 3-fosfato por uma reação de isomerização. Ok? Essa reação aqui também ela é reversível. Ficou claro? Então, no final dessa quinta etapa aqui, eu vou ter duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Então, a partir de agora, da sexta reação para frente, a gente tem que imaginar que eu tenho duas moléculas para cada etapa sendo convertidas até chegar lá no piruvato. Ok? Vamos ver aqui, que olha. Então, na sexta etapa, olha, imagine que eu tenho aqui agora duas moléculas para cada uma dessas reações que a gente vai falar até agora. Tá? Essa, então, ela é a sexta reação, ela é a primeira das duas reações de conservação de energia da glicólise, certo? Ou seja, vamos produzir energia aqui agora, que até agora a gente gastamos duas moléculas de ATP até a quinta reação, ok? Aqui, pessoal, eu vou ter uma reação de oxidação, onde o gliceraldeído 3-fosfato ele vai receber uma molécula de fosfato inorgânico, ok? E nessa reação catalisada aqui pela gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, eu vou ter então uma oxidação, ok? Essa reação aqui, que olha, ela vai condensar essa molécula de fosfato inorgânico, formando o 1,3-bifosfoglicerato, ok? E nessa reação aqui de oxidação, a gente tem aqui então, para oxidar uma molécula, alguém vai ter que reduzir. Quem vai reduzir? O NAD+. O NAD+ vai receber o elétron dessa oxidação aqui, formando o NADH. Ficou claro? Então aqui que olha, eu tenho o primeiro transportador de elétron sendo formado aqui. Ou seja, a primeira reação de óxido-redução. Reações de óxido-redução, pessoal, no metabolismo, normalmente são catalisadas por desidrogenases. Ok? Então toda vez que vocês virem uma enzima chamada de desidrogenase, ela vai estar promovendo uma reação de óxido-redução. Ok? E olha que interessante, a parte da energia aqui ela vai ser conservada, então, formando uma molécula aqui que, olha, altamente energética. Essa molécula energética aqui foi formada sem muito gasto de energia, ou seja, pela oxidação do meu substrato inicial. Ficou claro? Ou seja, eu estou conservando energia aqui para futuramente eu produzir energia. Beleza? Vamos lá então, vamos prosseguir. Na sétima etapa, eu tenho a transferência de grupo fosforil do 1,6-fosfoglicerato para uma molécula de ADP. Ou seja, eu vou pegar aqui, olha, o ADP, que está ali no ambiente celular, ele tem 2 fosfatos. A minha célula vai pegar agora aqui também por uma ação de uma quinase. Lembrem comigo, toda enzima que promove transferência de grupo fosforil, ela é chamada de quinase, tá? A quinase, ela é um subgrupo, é uma subclassificação das transferases, ok? De enzimas transferases, tá? Então aqui na sétima reação,
ocorre então a transferência do fosforil do 1,3-bifosfoglicerato, esse fosforilo aqui, para uma molécula de ADP, formando, olha, ATP e o 3-fosfoglicerato. Lembrando que a partir da quinta reação, a gente sempre vai estar trabalhando com duas moléculas. Então aqui que, olha, nessa etapa eu vou estar formando cada duas moléculas de 1,3-bifosfoglicerato, eu vou estar formando aqui 2 ATPs. Ficou claro? Beleza. Vamos continuar. Oitava reação. A oitava reação é a atuação da enzima fosfoglicerato mutase. Essa enzima ela vai catalisar então um deslocamento reversível do grupo fosforil, que está localizado aqui no carbono 3, para o carbono 2. Ok? Então é uma mutase. Ela vai quebrar essa ligação aqui e vai formar uma nova ligação no carbono 2. Ou seja, uma reação entre o carbono 3 e o carbono 2. Certo? É uma reação que também tem como cofator aqui, olha, o magnésio, e é uma reação essencialmente reversível. Ela pode ser tanto para um lado quanto para o outro. Estamos acabando, ó. Reação 9. A reação 9 na via glicolítica é uma reação de desidratação. Eu tenho aqui, olha, uma reação onde o 2-fosfoglicerato ele vai perder uma molécula de água, formando aqui, olha, o fosfoenolpiruvato. A reação que catalisa, a enzima que catalisa essa reação é uma enolase, ok? Essa enolase, então, ela remove a molécula de água do 2-fosfoglicerato, formando fosfoenolpiruvato, ok? É uma reação também que vai gerar um componente aqui altamente energético. Esse componente altamente energético aqui, que olha, o fosfoenolpiruvato, ele vai ser utilizado, então, para transferir o grupamento fosfato para uma nova molécula de ADP, formando aqui, então, olha, também por ação de uma quinase, a piruvato quinase. Essa piruvato quinase, então, vai pegar esse grupamento fosfato do fosfoenolpiruvato e vai transferi-lo, então, para uma molécula de ADP, formando o ATP, certo? Note que eu tenho aqui, olha, uma reação que ela tem um ΔG, olha, novamente aqui falando de ΔG, um ΔG negativo, e que tem um módulo alto, olha, um grande valor numérico aqui que é negativo. Ou seja, se é um ΔG muito grande e ele é negativo, então eu tenho uma reação que ela é espontânea, extremamente espontânea, favorável, porém ela vai ser irreversível. Ok? Bom, pessoal, nessa fosforilação gerou aqui então o produto final da via glicolítica, o piruvato. Ok? O piruvato, deixa eu limpar aqui, ele aparece inicialmente então na sua forma enólica, ok? Quando ele é produzido ali na última etapa da reação, e depois ele tautomeriza de forma rápida para sua forma cetônica, certo? É uma reação que ela não é enzimática, ou seja, a gente não precisa de uma reação para fazer, não precisa de uma enzima para catalisar essa reação, e no nosso organismo a forma que prevalece é essa forma cetônica aqui, ok? O nosso piruvato, beleza? No final, temos um balanço então energético. Isso daqui eu preciso que vocês fiquem bastante atentos. Eu quero que vocês tirem dessas 10 reações que a gente acabou de descrever, principalmente o seguinte: eu tenho para via glicolítica 10 reações enzimáticas. Essas 10 reações enzimáticas elas são subdivididas em duas etapas. Na primeira etapa, 5 reações, onde eu tenho a glicose sendo oxidada aqui, que olha, eu vou ter gasto de 2 moléculas de ATP, formando 2 de ADP, certo? É uma fase de investimento, de preparatória. Tá? Na segunda fase, nas etapas 6, 7, 8, 9, 10, eu tenho ali o pagamento daquela energia, certo? A fase onde eu vou ter aqui a transformação de 4 ADPs em 4 ATPs. Além disso, eu tenho aqui, olha, eu tenho aqui a reação de óxido-redução, onde o NAD+, vai receber os elétrons, 2 NAD+, para formar 2 NADH, ok? E no final eu tenho aqui, para cada molécula de glicose que entra na via glicolítica, eu tenho 2 moléculas de piruvato que são formadas, ok? Então, resumindo, a glicose vai gerar 2 piruvatos e 2 moléculas de água.
vou gerar 2 ATPs no final e 2 NADHs. Ficou claro? Beleza? Tudo bem. Bom, muitos carboidratos, além da glicose, eles entram na via glicolítica em vários pontos aqui, após serem transformados então em um intermediário que é comum na via glicolítica, ok? Os mais significativos são os polissacarídeos de armazenamento, posso citar o glicogênio e o amido. Tanto o glicogênio quanto o amido, quando eles são degradados, a gente gera o quê? Glicose, certo? Então a glicose entra diretamente ali na via glicolítica. Outros açúcares, como a lactose, ela precisa ser degradada, olha, por ação da lactase. A lactase degrada a lactose em glicose, que entra na via glicolítica diretamente, e em galactose. A galactose, pessoal, ela precisa primeiramente ser transformada em um intermediário aqui, olha, utilizando até um transportador aqui, que é um intermediário a partir de uridina, UDP galactose, e essa UDP galactose ela é transformada em UDP glicose, que vai então cair na via glicolítica, tá? São algumas enzimas vão promover essa isomerização aqui. Depois, se vocês quiserem ver com mais calma, podem pesquisar lá no Lehninger as reações que são envolvidas então para transformar a galactose em glicose, tá? A sacarose, a gente obtém aí a partir dos vegetais, das frutas, ela também pode entrar na nossa via glicolítica, primeiramente lá no intestino, pela degradação via sacarase. A sacarase degrada a sacarose em glicose e frutose. A glicose entra diretamente na via glicolítica pela ação que primeiramente da hexoquinase, formando glicose 6-fosfato. Já a frutose, ela pode ser alvo aqui então também de uma hexoquinase, formando a frutose 6-fosfato, que é um intermediário também da via glicolítica. Beleza? Bom, pessoal, então a gente finaliza aqui a via glicolítica. Na próxima aula, a gente vai falar de alguns dos destinos do piruvato. Mas por enquanto a gente finaliza por aqui, para a gente não ficar sobrecarregado nas nossas videoaulas, e espero vocês então nas nossas próximas videoaulas sobre o metabolismo de carboidratos.